Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais falando sobre a herança e a nossa conta bancária no céu. No dia de 4 hoje, nós vamos falar sobre a herança incorruptível, protegida contra a inflação do mundo. A segurança absoluta de que o nosso tesouro está guardado onde nada nem ninguém pode destruir ou esvaziar. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele fala: juntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem corroer. Então é nesse espírito que a gente começa o devocional de hoje, aprendendo do Senhor, fazendo a vontade dele e vendo o que ele tanto nos diz nas suas escrituras sagradas. Esse novo conjunto de versículos nos introduz na extraordinária teologia da herança incorruptível, do investimento eterno e da custódia divina. Enquanto o bloco anterior nos equipou com as ferramentas da fé e da oração, movermos os recursos de Deus na terra, este grupo de textos nos direciona o nosso olhar para a eternidade. Eles revelam que a nossa verdadeira riqueza e segurança não estão guardados neste mundo físico e desgastável, mas estão blindados na eternidade por Deus e guardada pelo seu próprio poder. Vamos começar com nossos versículos chaves, porque hoje está recheado de informações boas e de bênçãos espirituais. É isso que nós estamos juntando. Tesouros no céu. Vamos começar com 1 Pedro capítulo 1, o versículo é o 4. Pegue sua Bíblia, seu cafezinho, sua água, sua bebida gelada ou quente. Pegue aí e vamos estudar as Escrituras. Vamos embarcar na mensagem do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, o versículo é o 4. E para uma herança que jamais poderá perecer, santificar-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, para nós. Uma herança guardada para nós. Pedro escreve esta carta para encorajar os cristãos a enfrentarem a intensa perseguição do Império Romano. Foram muito perseguidos. No grego, para descrever a natureza da nossa recompensa eterna, ele usa 3 adjetivos alfa privativos que começam com a letra A e indicam a negação completa, criando uma aliteração belíssima e poderosa. Afatorton, amiaton e amaraton. Amaranton. Aftarton. Jamais poderá perecer. Significa incorruptível. Ao contrário dos impérios terrenos ou das fortunas humanas, ele não sofre desgaste pelo tempo, ferrugem ou destruição, como eu bem salientei, Mateus capítulo 6. Amianton, jamais poderá santificar-se, contaminar-se, significa imácula, pura. Ela é a qualitativamente perfeita, livre de qualquer defeito, pecado ou egoísmo. Amaranton, jamais perderá o seu valor ou murchará. É um termo botânico usado para flores que não murcham. Significa que o seu brilho e glória nunca perdem o frescor. Ou seja, Deus jamais perde nada do seu controle. Absolutamente nada. Tudo, exatamente tudo, está no controle do Altíssimo, de Deus. O texto ele conclui dizendo que a herança está guardada, reservada nos céus para vós, para nós também. O verbo está no tempo perfeito passivo, indicando uma ação contínua de guarda ativa. E
permanentemente realizado pelo próprio Deus. O seu tesouro está em um local seguro e fora do alcance de qualquer ladrão ou crise terrena. O capítulo 1 de 1 Pedro abre uma calorosa saudação aos cristãos exilados e espalhados no versículos 1 e 2. Imediatamente o apóstolo rompe um hino de gratidão a Deus pela nossa viva esperança, gerada mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro explica que, embora os leitores estejam sofrendo provações por pouco tempo, essas lutas servem para refinar a fé deles como ouro, reprovado pelo fogo. Ele destaca o privilégio da salvação, algo que os profetas da antiguidade e até os anjos desejaram compreender profundamente. Na segunda metade do capítulo, Pedro faz um apelo radical à santidade no viver diário, exortando a igreja a preparar a mente para a ação e o viver em um amor fraternal mútuo, lembrando-os que foram resgatados não por coisas perecíveis, como ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Ou seja, Pedro aqui ele está deixando bem claro que nada nesse mundo, nem ouro, nem prata, nem bens, pagam o sacrifício de Cristo Jesus, que se doou, se entregou na cruz por mim e por você. Não tem nada nesse mundo que pague. Não tem dinheiro, não tem conta bancária milionária, não tem todo esse mundo. Você pode ganhar todo esse mundo, ser a pessoa mais famosa da internet ou ser a pessoa mais famosa desse mundo. Se você não reconhecer que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador, reconhecer e ter uma vida digna de Jesus. Não é uma vida digna de nós mesmos, mas uma vida digna de Cristo Jesus. Porque tudo é por Ele, para Ele, por Ele e por meio dEle. Aplicação. No cotidiano, gastamos uma quantidade enorme de energia tentando proteger os nossos bens. Colocamos senhas, alarmes, fazemos seguro e vivemos com medo de perder o que construímos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, traz um alívio profundo para o coração cansado. Seu maior patrimônio, a sua salvação e o seu futuro com Deus não estão em risco. Nenhuma crise econômica, problema de saúde ou reviravolta política pode trocar a sua herança que Deus reservou para você. Quando o medo do amanhã bater, lembre-se de que o seu futuro está blindado pelo próprio Criador dos céus. Não precisa você ter medo de absolutamente nada. Não precisa você ter pânico de absolutamente nada, porque o seu futuro já está blindado pelo Senhor. É Ele quem blindou, é Ele quem te colocou no reino, e é isso. Sua escolha de servi-lo deve ser constante e diária. Sua escolha de fazer o que é correto, de fazer o que é bom, de fazer o que é justo, viver a justiça de Deus, é exatamente isso. Largar a velha criatura e viver mediante a vontade de Deus. E é isso. Vivemos com a esperança da nossa salvação, sendo plenamente obedientes, servos de um Deus vivo, misericordioso e apaixonado pelos seus filhos. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Como citei anteriormente. Mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. No Sermão do Monte, Jesus faz uma análise econômica das propriedades humanas. O mandamento acumulem no original é da mesma raiz do tesouro. Jesus não condena a prudência ou o ato de planejar o futuro, mas condena o foco cego em construir segurança exclusivamente nesta terra. Ele contrasta duas economias usando 3 elementos destrutivos no mundo antigo: sans, traça,
que destrói as roupas caras e tecidos finos. Broses, ferrugem, corrosão, que consomem os metais e desvaloriza os grãos guardados em celeiros. Cleptai, que perfuram as paredes de barro das casas da época para roubar. Ao ordenar que acumulem tesouros no céu, Jesus está instruindo a investir os nossos recursos terrenos, tempo, dinheiro, talentos, em coisas que possuem valor eterno. A expansão do reino, o serviço ao próximo, a generosidade e o amor prático. No céu não existem os agentes de corrupção material ou da injustiça humana. O capítulo 6 de Mateus, ele vai estar no coração do Sermão do Monte e trata das motivações e correções para uma vida piedosa. Na primeira metade do capítulo, dos versículos 1 ao 18, Jesus condena a hipocrisia religiosa, ensinando que a doação de esmolas, a oração e o jejum devem ser feitos em secreto, para ver o Pai, e não para receber aplausos humanos. É nesta sessão que ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Na segunda metade, versículo 19 ao 34, o foco muda para a nossa relação com os bens materiais e com a ansiedade. Jesus avisa que não se pode servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou amará o outro e odiará um. Deus e ao dinheiro mamon. E nos convida a observar as aves dos céus, os lírios do campo, para aprendermos a descansar na provisão diária do Pai, culminando no famoso mandamento: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O último versículo, esse versículo 33, ele reforça os versículos anteriores, quando ele fala que é para não andar ansioso com o que comer, com o que beber e o que vestir. Essas três coisas o Senhor vai suprir aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas é que serão acrescentadas. Não buscar informação sobre, eu vou ter um carro novo, eu vou ter bens diferentes, eu vou ser super abundante. As pessoas pensam que o suprir todas essas coisas que serão acrescentadas, as pessoas confundem e acham que são coisas surreais, são coisas que o Senhor não promete. Quem promete riquezas é a oposição e não é Deus. E temos que estar alertas quanto a isso, porque se não estivermos alerta, vamos cair em pecado, em tentação. E se não estivermos com o coração voltado para o reino, a gente fica iludido com as coisas desse mundo. Aplicação. Toda vez que você usa os seus recursos para abençoar alguém, apoiar o trabalho da igreja, demonstrar misericórdia ou dedicar tempo para cuidar de pessoas, você está fazendo um depósito bancário na eternidade. O dinheiro guardado na terra perde o valor com a inflação ou fica por aqui quando partimos. Mas o investimento feito na vida, nas vidas e no reino de Deus gera dividendos eternos. Avalie onde está a maior parte do seu foco e dos seus gastos hoje. Certifique-se de que você não está construindo um império temporário que vai desaparecer, mas sim uma história eterna com o próprio Deus. Juntemos tesouros que bens nenhum, em lugar nenhum, a gente pode usufruir e gastar. Juntemos bens eternos, focados num alvo único e exclusivo, que é o nosso Deus, que é fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é: amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros, e com os nossos bens, a gente consegue cuidar uns dos outros também, certo? Colossenses capítulo 3, versículo 24.
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança como retribuição. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não estamos servindo uns aos outros quando servimos com nossos bens somente, mas estamos agradando ao próprio Deus, ao nosso próprio Rei, fazendo a vontade dele, cuidando das coisas dele, vivendo da maneira como ele quer que a gente viva. E ele quer que a gente seja. Amemos uns aos outros, amando e ajudando. Ele vai nos ajudar também. E é nessa fé, nessa crença de fazer o bem aos outros, ajudar ao próximo, construir um relacionamento com o próximo, de ajuda, de carinho, de amor, é que o Senhor nos abençoa também. Paulo escreve essa seção da carta conhecida como os Códigos Domésticos, direcionando-se especificamente aos escravos convertidos na igreja de Colossenses. No contexto do Império Romano, um escravo não tinha direito a propriedades, posses ou qualquer tipo de herança terrena. Eles trabalhavam sem expectativa de receber uma contribuição financeira ou legal pelo seu esforço. O apóstolo quebra essa barreira social com uma declaração teológica revolucionária. Sabendo que do Senhor recebereis a retribuição da herança. A palavra significa uma recompensa dada em troca, um pagamento justo e equivalente. Deus assume o papel de recompensador legal daqueles que o mundo ignora. A chave para entender essa ética de trabalho está na frase final. A Cristo, o Senhor, servis. O verbo servir como escravo mostra que, independentemente da profissão ou do status social na terra, o patrão final de todo crente é o próprio Cristo, é o Messias. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Mestre. E é a ele que nós devemos dar o nosso crédito, dar a nossa confiança total, não em parte, mas total. Lembra quando eu disse que no mundo nós somos escravos do pecado? Somos escravos do pecado porque vivemos por nossos desejos, por nossas vontades, pela vontade que nos aprisiona. Tipo uma pessoa que tem dependência química. Dia a dia ela precisa usar uma pedra para se satisfazer. Uma pessoa que tem vício no álcool, dia a dia ela tem que se embriagar para sanar o seu desejo. Uma pessoa que tem problemas com comida, ela precisa todos os dias comer e comer e comer para poder sanar essa falta que ela tem, esse desejo. Então, nós devemos lutar contra a nossa carne, seja um desejo sexual, seja um gasto excessivo, seja o que for, tudo aquilo que te aprisiona, que você não consegue viver sem, é algo que precisa ser avaliado e visto para ver se tornou um vício na sua vida, tipo o jogo. Tem muitas pessoas que têm vício em jogatina. E se não jogar, ela fica doida. Tudo ela tem que jogar, tudo ela tem que participar. Isso é um pecado, é uma prisão que nos escraviziona. Entende? O capítulo 3 de Colossenses, ela é uma convocação prática para vivermos a nova vida em Cristo. Paulo inicia estabelecendo um fundamento posicional. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 1. Ele ordena que a igreja faça morrer a velha natureza, imoralidade, impureza, ira, mentira, e se revista da nova natureza caracterizada pela compaixão, bondade, mansidão, paciência, acima de tudo, pelo amor. Na seção final, ela traz instruções práticas para relacionamentos dentro do lar,
e do trabalho, deveres das esposas, maridos, filhos, pais e, por fim, as instruções para servos e senhores, ensinando tudo que fizermos deve ser realizado de todo o coração como para o Senhor, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja dentro de casa. Tudo que a gente faz, a gente deve fazer como se estivesse fazendo diretamente para o Senhor, porque a gente está fazendo diretamente para o Senhor. Como uma mulher pode dar bom testemunho dentro do seu lar se ela vive brigando, gritando, se esperneando? Como ela vai chegar e vai fazer com que o esposo dela se converta se ela não tem paciência, não demonstra os frutos do Espírito para esse marido? Como que ele vai se enquadrar na vontade do Senhor, sendo que ela mesma não se enquadra? Quando chega dentro de casa, parece que chegou o próprio Satanás. Que a mulher só briga, só arruma confusão, só arruma histerismo. Dentro da igreja é a santa. Oh, Pai, Senhor, Tu és maravilhoso. Chora tudo. Mas dentro de casa se torna o verdadeiro Lúcifer. Se traveste do capeta e quando chega dentro de casa o marido não tem um momento de paz, não tem um momento de sossego, não tem um momento de intimidade com essa mulher, porque dentro da igreja as irmãs têm o marido lá e ele não é convertido e ela faz disso ali um peso. A mulher, ela consegue pelo bom procedimento dela, por imitar a Cristo. Imite a Cristo Jesus para você conseguir ajudar o seu marido a ser um crente. E se ele não quiser pelo seu bom procedimento, minha irmã, não se preocupe. Continue fazendo o seu papel. Continue sendo serva do Senhor. Uma hora, o Senhor vai lá e igual aquele bichinho da máquina que vem com a mãozinha, garrinha, retira. É exatamente isso. Você mantém suas orações, mantém a sua confiança. E é isso, eu não estou falando para mulheres que são agredidas dentro de casa. Que se você for agredida dentro de casa, minha irmã, tu tá fazendo o que com esse abençoado ainda aí na tua casa? Manda capinar, ou então tu mesmo capina. Toma um rumo na tua vida. Eu estou falando para mulheres que o homem, ele não é crente. Prestem bem atenção, estou falando para mulheres que o homem não é crente, eles têm um bom comportamento, porém ainda não são convertidos. Com o seu bom procedimento, você vai conseguir ajudá-lo a ir até Cristo. Mas para isso, você precisa ter um bom procedimento. Não adianta chegar em casa igual capiroto, igual Satanás, perturbando a vida do homem, do macho. O homem vai ficar como? Depois que entrou para a igreja, ficou pior. Tá entendendo a colocação? Vocês conseguem entender essa diferença? É nesse contexto aí que eu tô tentando alertar. O que a gente não pode depois que a gente entrou para a igreja, ser a pedra de tropeço. Que aí não tem jeito. É o nosso bom procedimento, a nossa cópia de Jesus. Nós vamos olhar o procedimento de Jesus, como Jesus agia, como Jesus falava, como Jesus se comportava. E aí, depois, a gente vai ter uma vida diferenciada com ele. Certo? Aplicação. Esta verdade transforma completamente a nossa rotina de trabalho e os nossos relacionamentos. Às vezes você pode se sentir desvalorizado na sua profissão, não receber reconhecimento do seu chefe, ou achar que o seu esforço dentro de casa ou na igreja é invisível para as outras pessoas. Colossenses 3:24 diz que o seu trabalho ganha dignidade eterna quando você muda de foco. Você não trabalha apenas para homens, você trabalha para Jesus. E é isso. Execute as suas tarefas diárias com excelência, ética, dedicação e amor, sabendo que o seu olerite final e a sua verdadeira promoção vem das mãos do Senhor. Não é de qualquer um, vem das mãos do próprio Deus. É Ele quem direciona a sua vida, é Ele quem te ajuda, é Ele quem te ordena, Ele te coordena, é Ele que cuida de você. Por Ele cuidar de você, Ele sonda a sua mente e o seu coração. E Ele sabe exatamente tudo. Não é qualquer coisa, é tudo o que vai acontecer com a sua vida. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O depósito na custódia de Deus. Por essa causa também sofro essas coisas.
Todavia, não me envergonho, porque sei quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Paulo escreve esta carta de uma masmorra fria em Roma, aguardando a sua execução iminente. Humanamente falando, a sua vida e o seu ministério pareciam ter terminado em um fracasso. No entanto, o texto brilha com uma convicção inabalável. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, meu irmão, minha irmã, saiba em quem você tem crido. Em Cristo Jesus. E é isso, você é poderoso como Ele. Nós vamos receber com Ele a bênção da salvação eterna. E é nesse foco que a gente deve se basear, que a gente deve se focar, que a gente deve permanecer. Não no que a gente vê. Devemos focar no que a gente não vê, no que a gente ainda não viu, nos milagres e nas bênçãos que a gente ainda não viu. O verbo crer está no tempo perfeito grego, denotando uma decisão tomada no passado, cuja certeza e efeito permanecem intactos e inabaláveis no presente. O conhecimento de Paulo não é sobre uma doutrina teológica fria, mas sobre uma pessoa viva, Cristo Jesus. O apóstolo usa uma metáfora bancária e jurídica como muito comum na época. Guardar o meu depósito. Era um tesouro de um ato de valor que alguém confiava aos cuidados de um amigo íntimo e altamente fiel para ser guardado e devolvido intacto no momento oportuno. Existe um debate exegético se o depósito é a vida de Paulo entregue nas mãos de Deus ou o evangelho confiado por Deus a Paulo. Ambas as visões convergem para a mesma certeza. O Senhor é infinitamente capaz de custodiar e proteger aquilo que foi colocado em seus cuidados até o julgamento final. Até aquele dia, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, se você está passando por grande tribulação, confie no Senhor, confie em quem te prometeu a salvação e a vida eterna, que é Cristo Jesus. Não confie nos seus bens, no que você possui, porque podem acabar. Confiem única e exclusivamente no Senhor, que é o Deus de vocês, que é quem cuida de nós, da nossa existência. Sendo a última carta escrita por Paulo antes do seu martírio, o capítulo 1 e 2 de Timóteo é marcado por uma forte carga emocional e pastoral. Paulo saúda o seu discípulo amado, Timóteo, expressando a sua profunda saudade e lembrando-se da fé sincera que habitava nele, herdada de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. O apóstolo exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus que estava nele e declara uma frase memorável: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, no versículo 7. Paulo convida o jovem pastor a não se envergonhar do testemunho do Senhor, nem das algemas do seu mestre. Destaca a beleza da graça revelada em Cristo e elogia a fidelidade de Onesíforo, que o procurou diligentemente e o confortou na prisão romana, em contraste com aqueles que o abandonaram. Na nossa caminhada, nós vamos enfrentar abandono, tristeza, ansiedades, medos. Vamos caminhar cheio de pessoas, às vezes vamos caminhar sozinhos, mas nunca desamparados, nunca desanimados. Nós temos o Evangelho, nós temos Cristo Jesus. Cristo Jesus está aí sentado do seu lado, te ajudando, te guiando, te protegendo, cuidando de você. Então, pode faltar pessoas, mas Cristo Jesus, Ele nunca falta em nossas vidas. Mantenha isso em sua mente, isso em seu coração, que Cristo Jesus, Ele que morreu na cruz por mim e por você, continua no mesmo lugar de sempre,
Quando alguém te perguntar, quando você estiver passando por tribulação, onde está o seu Deus? Cadê ele que não veio para te socorrer? Diga para essa pessoa: Cristo Jesus continua no mesmo lugar de sempre, no trono da minha vida, sobressaindo e sobressalente, porque Ele reina, Ele governa a minha vida e eu tudo posso nele que me fortalece. Eu posso passar escassez, eu posso passar dificuldade, eu posso passar incertezas, mas Cristo Jesus continua no mesmo lugar, no trono da minha vida, governando a minha vida. Mantenha isso no seu coração e enraize na sua mente. Enraizando na sua mente, os seus sentimentos serão mudados, suas palavras, suas atitudes serão outras, serão de uma pessoa confiante, alegre, determinada, por mais que as circunstâncias ruins elas venham para nos desestabilizar. Continuemos firmes em Cristo Jesus e Ele cuida de nós. A vida pode nos golpear com perdas dolorosas, planos frustrados ou momentos em que nos sentimos vulneráveis e impotentes diante das crises. A declaração de Paulo nos ensina onde ancorar a nossa alma quando a tempestade chegar. A sua segurança ela não depende de você ter o controle de tudo. Depende de saber quem está cuidando de você. Entregue o controle do seu futuro, da sua família, da sua saúde, da sua carreira nas mãos de quem pode transformar, renovar, modificar e exaltar, que é o próprio Deus. E faça como o apóstolo. Declare a sua confiança no caráter do Senhor e descanse. Descanse aonde? Na certeza de que tudo que você depositou aos altares de Deus, Ele, o próprio Deus, está eternamente protegido e cuidando, e está em segurança, porque está nas mãos de Jesus. Ao interligarmos esses 4 eixos das Escrituras, nós mapeamos a arquitetura da segurança e das riquezas eternas do crente, a natureza da nossa herança, o patrimônio eterno que não sofre a ação do tempo, incorruptível, imaculada e preservado nos céus. 1 Pedro 1, capítulo 4. Herança guardada e protegida passivamente por Deus. A contabilidade e o investimento real. A ordem prática de onde investir os nossos recursos terrenos. O foco sai do que é perecível e vai para o que tem valor eterno. Mateus 6, versículo 20. Acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem, elas não podem corromper. A dignidade e a recompensa do trabalho, a virada de chave para quem realmente executamos nossas tarefas. Toda atividade cotidiana ganha valor de adoração e promessa de retribuição. Colossenses 3, 24. Servir a Cristo, receber a herança como pagamento. A custódia do nosso depósito vital, a entrega final do controle e a certeza absoluta da proteção divina. A convicção do caráter do guardião elimina o medo do futuro e da morte. Em quem você tem crido, quem você tem depositado a sua esperança. 2 Timóteo 1, versículo 2. Saber em quem crê, Deus é poderoso para guardar o depósito. A mensagem unificada que costura esse estudo é que a nossa verdadeira segurança e o nosso galardão estão fundamentados na estabilidade da eternidade e na fidelidade de Jesus Cristo. Estes nossos textos nos convida a recalibrar nossos valores e as nossas prioridades diárias. Como nos mostra 1 Pedro 1,4, fomos feitos herdeiros de um patrimônio espiritual que é absolutamente imune às crises, ao desgaste e à decadência deste mundo presente. Sabendo disso, o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 20, se torna o nosso estilo de vida. Deixamos de acumular suntuosidades passageiras na terra para investirmos nos nossos bens, o nosso tempo e as nossas afeições no que é eterno, no que é de Deus. Essa visão da eternidade não nos afasta dos nossos deveres terrenos. Pelo contrário, ela eleva nosso cotidiano,
conforme Colossenses 3:24. O trabalho comum, o serviço ao próximo e a nossa rotina profissional passam a ser vistos como um ato de adoração direta a Cristo, com a garantia de que o próprio Deus assume a responsabilidade de ser o nosso recompensador. Por fim, quando enfrentamos as perseguições, as masmorras da vida ou o medo do fim, a convicção expressa em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, se torna a nossa rocha. Nós não caminhamos com base em suposições, mas conhecemos intimamente o caráter daquele em quem temos crido. Temos a certeza absoluta de que nossa vida, nossa história, nossa salvação são um depósito sagrado, sob a custódia infalível e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhe com ousadia e com a cabeça erguida, sabendo que o seu tesouro não está guardado sabendo que o seu tesouro não está guardado aqui nesse mundo, mas está guardado com o Altíssimo, está guardado com o próprio Deus. É Ele que detém o seu maior tesouro, a sua vida, a sua salvação. E a sua vida está inteiramente protegida no Senhor. Ou seja, seu tesouro está guardado nas mãos do Mestre, nas mãos de Cristo Jesus, em quem você tem crido e depositado a sua fé. Permaneça firme mediante as circunstâncias. Não importa o que você esteja passando, o problema, o que você estiver passando, não importa. O que importa é que o Cristo é Ele quem cuida de você. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que isso representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude a ser melhores para ti. Toma este dia nas tuas mãos, perdoe nossos pecados, ajude-nos, Pai, a entender e a gravar em nossa mente e em nosso coração em quem temos crido. O Senhor está no trono da nossa vida, continua no mesmo lugar, exaltado, glorificado e permanente em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que temos uma herança guardada no Senhor e que o Senhor está cuidando de nós. Amém. Hoje eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.